L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você tá ouvindo o Para Acabar com o Juízo, seu podcast, porra, semanal, hein? Semanal. De leitura quase que comentado, às vezes comentado, às vezes não, às vezes é o que dá pra gente fazer, do Anti-Édipo. E hoje a gente vai chegar na página 400, bicho, que loucura, quem diria? Hoje vou abrir aqui o arquivo, estamos exatamente na 398. Abri esse programa dizendo que estamos bem, semana que vem tem mais um episódio provavelmente, depois eu vou entrar de recesso de 2 semanas e estou voltando para o Brasil. Aí, garoto! Aí é um recesso mesmo, que eu preciso voltar, eu preciso tirar férias mesmo. E além disso, mandar um forte abraço aí pro Marcos Pires, que foi gentil e comentou o último episódio aí que eu fiz drama. Ele comentou lá com um comentário de apoio no Spotify. Muito obrigado, Marcos. Forte abraço, querido. Venha ler quando você quiser. E é legal saber que tem gente acompanhando aqui no meu episodiômetro, no meu aplicativo aqui de observar quantas pessoas escutaram junto com o YouTube e Spotify. Tem 10 pessoas que ouviram o último episódio, então tem uma galera atenta. Mas não sei se são pessoas, né? Ou são escutadas completas. Mas enfim, forte abraço para você que está escutando isso sincronicamente. Que coisa linda, você que escuta na semana que sai esse negócio. Porque tem uma galera perdida, né? Tem uma galera lá atrás, assim, que sempre acompanha, então a galera tá maratonando, aí chega no episódio 100, assim, eu vou, caralho. Tem que gostar muito de podcast, né, bicho? São 200 episódios, né? Por mais que sejam meio pílulas, acho que não tem muito essa paciência, né, cara? Fiquei pensando isso. Periga-se pecar por excesso, né? Mas enfim. Cara, de atualizações da minha vida, que eu não tenho feito muito, eu tive umas ideias aí muito loucas, né? Acho que uma das ideias muito loucas que eu tenho pensado é comprar um apartamento em São Paulo, que é uma ideia em si muito louca, né? Que compromisso com que cidade, né? Que loucura. E eu não sei se você sabe, eu tô terminando meu doutorado, né? Tô na reta final, por isso também o atordoalhamento, por isso esse atordoalhamento todo, eu preciso parar para pesquisar se essa palavra existe. Cabeleireiro, atordoalhamento. Não existe atordoalhamento, né? Mas esse caráter atordoado que estou, né? Em muito se diz do final do doutorado, que eu tenho que entregar em março e abril. Comecei a fazer uns grupos um grupo com homens, né? Online, tá funcionando legal aí, junto com a queridíssima Isabela Venturosa. Então, que alegria, que alegria. E à medida que esse grupo vai andando também eu vou ficando mais relaxado. Aí depois é só cá entre nós aqui dar uma engabelada ali na tese, né? Botar um monte de palavras junto. O meu compromisso é só um, né? A minha dissertação teve 300 páginas e virou um livro de 400, assim, que é o Genealogia Clínica, Nietzsche, a Experiência do Sofrimento. Muito, muito célebre, né? Muito, muito certo. E essa tese sobre formações das masculinidades eu botei de compromisso para mim, vai ter 200 páginas. Não vou fazer mais que 200 páginas, assim, e tá redondo. Então eu já sei que ele tá acabando, porque eu tenho 130 já, então eu já sei que ele tá acabando, eu tô menos preocupado, assim, então forte abraço aí a todo mundo que tá fazendo a tese de doutorado, mas enfim. E aí, cara, juntou essa coisa de tese de doutorado, de estar em outro fuso horário aqui por causa da minha companheira. Não é ela que fez o fuso horário, né? Mas como ela mora aqui, nas Europa, eu fiquei muito atordoado, né? E junto à clínica cresceu, assim, né? Que eu trabalho com clínica, né? Eu sou psicólogo, faço os atendimentos e tal. E aí, menina,
eu comecei a ficar meio com crise do quanto eu estava disponível para as pessoas, assim, inclusive com essa coisa de escuta clínica, né, de presença clínica, não sou de escuta, mas sou presença clínica, como isso exige de uma certa disponibilidade, né, é parte do ofício, eu acho, né, acho que se eu fizesse essa parada automática sem estar presente também, eu acho que eu seria um terrível clínico, né, mas as coisas têm funcionado, na medida do possível, né, dia desse paciente falou que eu sou todo errado, eu achei quase elogioso, assim, não foi em tom de ofensa, né, foi meio jocoso, mas foi sério, falei, poxa, tem um quê de autenticidade aí, espero, né, porque se a pessoa fala isso e continua, porque alguma coisa tá acontecendo, né, mas enfim, mas eu entrei numa crise, cara, de quanto eu tô disponível pro meu trabalho, assim, quanto, tanto no sentido mais objetivo, né, do quanto tempo eu reservo pro meu trabalho, pros meus trabalhos, quanto as questões laborais aí, né, cara, quanto, só um instante, oi, não posso deixar fechar o gravador aqui, que senão ele me sabota. Quanto que exige uma disponibilidade subjetiva, assim, né? Tem que me haver com isso e tal, tem que achar o meu modo. Tô muito espinosando agora, tudo é modo, né? O modo de ser afetado aí, né? O modalmente do Spinoza. E aí eu pensei, cara, que eu queria fazer uma coisa mais prática, assim, eu não queria ter que trabalhar escutando, assim, eu quero fazer uma coisa prática. E aí ano que vem eu tô com um projeto muito doido, que não é muito doido, é muito maneiro, tô muito empolgado, que é fazer um curso de profissionalizante de culinária, cara, de gastronomia. Então daqui pra frente é cortar cebolas, não sei se fazer uma mudança de carreira, né, não sei se dá pra fazer isso agora, fazer 36 anos em fevereiro. E também meu pé não aguenta, né? Tem uns fatores, não é tão bem remunerada a parada da gastronomia, né? Psicologia até fui feliz de 2019 pra frente, eu fui feliz com a escolha da profissão, demorou um tempo, tava bem em crise com isso, mas de 2019 pra frente eu fiquei satisfeito, assim. Eu só não parei, né? E aí nessa que eu não parei, eu entrei numa doideira, assim, né? E aí eu quero cortar cebola. Quero coisas práticas, assim. Aí eu tenho um problema no pé, né? Um problema no pé direito, assim, um problema congênito. Eu não consigo, ele inflama muito facilmente meu tornozelo, assim, né? Um pé, não sei se eu já comentei isso aqui, né? Mas é um pé maior que o outro. No direito eu calço 41, no esquerdo eu calço 43. Ele tem a perna tem menos musculatura, panturrilha e tal. E nada que afete muito, assim, mas afeta. Tipo, eu corro, eu ando, meu tornozelo inflama, eu fico uns dias sem andar, e eu vou envelhecendo, a parada tem doído cada vez mais, né? Configura uma parada meio dor crônica, assim. Que eu negligenciei também bastante, né? Não tanto de cuidar, um pouco de cuidado também, mas de reconhecer como uma treta, né? Uma parada séria. Homens, né? Homens, fazer o quê? E aí, bicho, tem isso também. Vou comprar um Crocs. Vocês vão me ver de Crocs. E vou estar no restaurante aí, cortando cebola, procurando os estágios, fazendo as escolas, assim. Eu tô com essa empreitada aí, cara. Se eu vou parar de atender, eu acho que não. Acho que não. Mas vou atender menos, tudo é certo. E cozinhar. E isso dá um descanso também na academia, né? Sei lá. Tô compartilhando, né? Que tinha tempo que eu não dava notícia. E aí eu tô aqui, né, essa doideira, comprar um apartamento no São Paulo que doideira, né? E cozinhar profissionalmente, assim, fazer uns jantares lá em casa, para quem quiser, tá convidado, você, ouvinte, tá convidado, se estiver passando por São Paulo, fazer, pô, vamos fazer um jantar na sua casa, talvez rola um lamen, uma parada vegetariana, né, enfim. E aí eu tô aqui na Albânia ainda, tá maneiro, aqui em Saranda, se quiser pesquisar a cidade que eu estou, é Saranda, Sarandi, escreve com E, né. E daqui a pouco eu vou entrar de férias, e vai ser umas férias bem da hora aí, que tava, porra, precisando. Enfim, 8 minutos de introdução. Tinha muito tempo que eu não fazia introdução assim, mas isso aqui não deixa de ser também um vlog sem vídeo, né? Um vlog de vida, né? Um vlogão, mas sem vídeo. Enfim, vou botar o despertador e a gente vai ler um pouco do Anti-Édipo, né? Agora são 6h14, nós vamos até 6 e tem que comprar soja falando isso lá na rua. 6h34. Chablau. Muito que bom. Deixa eu dar uma rotada de leve aqui. E aí eu virei o ninja do Mortal Kombat. Bora lá.
Nós estamos precisamente na página 398 em um parágrafo que segue se chamando 4.3.4. Em que sentido a psicanálise rompe com a representação e em que sentido ela restaura. O quarto capítulo é muito legal. O chato dele é que eles retomam a psicanálise de uma maneira um pouco birrenta. É bem anti mesmo, né? Os caras são muito haters da psicanálise. Mas, enfim. E aí a gente está na 398 e a gente chegou aqui num parágrafo do meio que está em segundo lugar. E é isso, a gente vai acabar esse parágrafo logo mais. É um parágrafo dentro do parágrafo, né? Quando tem essas chavezinhas assim, eu chamo de parágrafo, né? E outra seção, e outra é isso, né? Seção e parágrafo, essa que é a diferença. E capítulos, né? Bora lá. Em segundo lugar, devemos dizer que o liame da psicanálise com o capitalismo não é menos profundo do que o da economia política. Beleza. Então, o liame da psicanálise com o capitalismo não é menos profundo, né? Mas aqui, o liame é o limite? O liame, o que significa o liame? Hoje, né? Como se fosse hoje. Liame, significado. Vínculo, tudo aquilo cujo propósito é ligar, unir ou pretender uma coisa ou pessoa ou outra. Legal. Essa descoberta dos fluxos descodificados desterritorializados, que na economia política e na produção social se faz sob a forma do trabalho abstrato subjetivo, né? E aí que está o paralelo da economia política e da economia e de uma economia política e de uma economia subjetiva, né? Querendo ou não, acho que é isso que eles estão falando sempre, assim, no jogo de equivalência do valor abstrato, né? Por isso uma certa economia. De um lado eles vão pegar Marx, de outro eles vão pegar o Freudão da massa. Se faz sob a forma do trabalho abstrato subjetivo, né, no caso da economia política, é a mesma que na psicanálise e na produção desejante, na economia desejante, né, melhor do que na economia libidinal, na economia subjetiva, economia desejante, se faz sob a forma da libido abstrata subjetiva. Como diz Karl Marx, é no capitalismo que a essência devém subjetiva, atividade de produção em geral, e que o trabalho abstrato devém algo de real a partir do que é possível reinterpretar todas as formações sociais precedentes do ponto de vista de uma descodificação ou de um processo de desterritorialização generalizados. Isso é, segundo eles, o que o Marx falou, né? Mas aí o que o Marx falou de verdade foi: assim, aspas, assim, a mais simples abstração, aquela do trabalho abstrato, a que a economia moderna dá prioridade, e que exprime um fenômeno ancestral válido para todas as formas de sociedade, só aparece, todavia, como praticamente verdadeiro nessa abstração, enquanto categoria da sociedade mais moderna. Ou seja, né, tem um charme, um tchan, uma magia, né, que essa atividade da produção em geral, do trabalho abstrato, faz entender, né, reinterpretar todo o moderno, faz reinterpretar todas as formas de trabalho, todas as transformações da natureza, modificações da natureza anteriores à era moderna, né, à sociedade moderna, vem em retrospectiva tudo como trabalho, né, ou até como não trabalho, né. Tem um barulho muito louco, espero que não esteja pegando, deixa eu ver. Acho que não tanto, pelo menos. Tem um barulho louco rolando aí. O mesmo se passa com o desejo abstraído como libido, como essência subjetiva. Não que se deva estabelecer um simples paralelismo entre a produção social capitalista e a produção desejante, ou entre os fluxos de capital-dinheiro e os fluxos de merda do desejo, que é uma associação anal, né, no freudismo, né, na psicanálise tem uma coisa do dinheiro com a analidade, né, e com a merda. Não é para fazer isso, não diretamente, não rápido assim, né. A relação é muito mais estreita. As máquinas desejantes não estão fora das máquinas sociais, de modo que a conjunção dos fluxos descodificados na máquina capitalista tende a libertar as livres figuras de uma libido subjetiva universal. Ou seja, o clássico, né? A relação está muito mais estreita, as máquinas desejantes não estão fora das máquinas sociais, que estão falando desde o primeiro capítulo, né? Então tem uma identidade de natureza e uma diferença de regime entre elas, né? De modo que a conjunção dos fluxos descodificados na máquina capitalista, ou seja, a forma de conjuntar fluxos descodificados, né? Tanto sociais, quanto subjetivos, quanto materiais, essa é a grande parada da estrutura da máquina social capitalista, tende a libertar as livres figuras de uma libido subjetiva universal. Que talvez seja isso, né? uma
uma libido subjetiva universal também, tal como o valor abstrato do trabalho, possa, em retrospectiva, avaliar, né? Se dá o direito de avaliar e nomear e catalogar tudo que vem antes, né, dessa libido subjetiva universal. Em suma, para finalizar, né, a descoberta de uma atividade de produção em geral e sem distinção, tal como aparece no capitalismo, é inseparavelmente a da economia política e da psicanálise, para além dos sistemas determinados de representação. Show! Fechamos um parágrafo aí, não entendi muito bem esse final, fica por isso mesmo, não tô afim, acho meio chato. Esse papo, não entendo e acho chato os dois. Não você falsa modéstia, não. Entendo não, tem uns negócios que eu não entendo. Mas você já sabe, se você é ouvinte do Pra Acabar com o Juízo, você já sabe que não se sabe muita coisa. Mas a leitura está acontecendo. 4.3.5 As exigências do capitalismo. Isso não quer dizer, aí, né, meteram bronca já, né, nem respiraram. Isso não quer dizer, evidentemente, que o homem capitalista, no capitalismo, deseja trabalhar ou que trabalhe segundo o seu desejo. Obviamente que não. A identidade do desejo do trabalho é não um mito, mas sobretudo a utopia ativa por excelência que designa o limite a ser transposto pelo capitalismo na produção desejante. Mas, sobretudo, a utopia ativa por excelência que designa o limite a ser transposto pelo capitalismo na produção desejante. Estou entendendo esse limite, né, o limite a ser transposto, essa utopia do desejo de se confundir com o próprio trabalho, né, fazer com que tudo que a gente trabalha, a gente esteja desejando fazer isso, né, esse trabalho produtivo alienado, né, de alguma forma. Mas por que a produção desejante, precisamente, está no limite sempre contrariado do capitalismo? Por quê, né? Por que a produção desejante? É meio óbvio porque as máquinas desejantes e elas sempre são meio avessas às máquinas sociais, né? Mas vamos ver como, de que maneira isso se dá no capitalismo. Porque o capitalismo, ao mesmo tempo que descobre a essência subjetiva do desejo do trabalho, dos dois, né? Essência comum enquanto atividade de produção em geral, não para de aliená-la de novo, e logo a seguir numa, exatamente alienação. Tanto a essência subjetiva do desejo e do trabalho, é isso que ele aliena, né? Essa produção de valor, tanto desejante quanto o laboral. Isso que aliena, atribui ao outro, né? Tanto a responsabilidade dessa produção quanto o usufruto dessa produção. Né? Não para de aliená-la de novo, e logo a seguir numa máquina repressiva que divide a essência e mantém separadas as partes. Trabalho abstrato de um lado, desejo abstrato do outro. Economia política e psicanálise. Economia política e economia libidinal? Interrogação. Realmente, viu? Era uma economia política e economia libidinal. Não estava enganado eu. Chutei legal. Calma aí que eu vou ver aqui quanto falta para esse parágrafo. Vai ter um Foucaultzinho aí, citado, Foucaultzinho. Falta bastante coisa ainda, mas não importa, nós estamos nos divertindo a vera, para valer. É aí que podemos apreciar toda a extensão da pertença da psicanálise ao capitalismo, que é um fenômeno, né, capitalista, a psicanálise, né, acabou surgindo ali naquele finaleira do século XIX, né. Com efeito, como vimos, o capitalismo tem realmente por limite os fluxos descodificados da produção desejante, os quais ele não para de repelir, ligando-os numa axiomática que toma o lugar dos códigos. Ou seja, sempre há espaço para botar um novo enunciado, um novo código. Né? Então, não é um novo enunciado, uma nova regra, um novo prompt no sistema. Né? Prompt não é uma coisa dos códigos fechados. O capitalismo é inseparável do movimento de desterritorialização, mas eles conjuram esse movimento através de reterritorializações factícias e artificiais. Ele faz esconjurar, né? Deixa eu ver aqui, essa palavra me pega, que tem conjurar e esconjurar. Esconjurar acho que é espantar, né? Esconjurar. Esconjurar é um verbo com vários significados, sendo os principais exorcizar o espírito maligno. Conjurar é fazer um feitiço, né? Esconjurar é tirar, né? Tomar um juramento, amaldiçoar ou maldizer algo, né? Um esconjuro.
Tem Conjuramento e uns Conjuring, né? Não tem esse filme de terror do Conjuring? Que é o dos crentes lá, né? Quer ver? O Conjuring. Hoje a dica de filme é boa, hein? The Conjuring. Que em português fica... Atividade... Não, é Atividade Paranormal? Não, Atividade Paranormal não, galera. Como é que é o nome do The Conjuring? É do James Wan, né? The Conjuring. É do... Pô, dos Warren, né? Dos Warren. São os investigadores paranormais que, em português, ficou Invocação do Mal. Invocação do Mal. E aí tem o Invocaverso, né? O Conjuring Verse é o Invocaverso, que tem uma galera aí, né? Tem uma freira, tem uma boneca, né? Que vai saindo desses filmes. Só filme de alta qualidade, só terror de shopping. Terror de shopping top. Enfim, o capitalismo é inseparável do movimento da desterritorialização. Ele precisa dele, né? Prescinde, mas ele esconjura, ou seja, exorciza esse movimento através de reterritorializações factícias e artificiais. Então aqui, finalmente, a gente vai pensar melhor o que é a coisa da territorialização, reterritorialização e desterritorialização, que eles nunca foram muito claros com isso aqui no Senhor Antiédipo, né? Ele se constrói sobre as ruínas das representações. Há 2 pontos, a territorial e a despótica. Chegamos na página 400, hein? Parabéns pra gente, parabéns pra você, parabéns pra mim, parabéns pro Deleuze e pro Guattari. Forte abraço, galera. A mítica e a trágica, nessas ruínas aí. Porém, ele as restaura, pondo-as a seu serviço sob outra forma, a título de imagens do capital. Marx, Karl Marx, resume tudo isso ao dizer que a essência subjetiva abstrata só é descoberta pelo capitalismo para ser novamente encadeada, alienada. É verdade que não mais como objetividade no elemento exterior e independente, mas no próprio elemento subjetivo da propriedade privada. O que isso quer dizer aqui? Tem uma aspas aqui, né? Vamos ver. Outrora, o homem era exterior a si próprio, encontrava-se no estado de alienação real. Agora, este estado mudou em ato de alienação, de espoliação. Então tem aqui, né? É verdade que não é mais como objetividade do elemento exterior independente, não é mais como o homem objeto, né, no elemento exterior independente, mas no próprio elemento subjetivo da propriedade privada, onde, a partir desse elemento subjetivo da propriedade privada, é um ato de alienação, de espoliação, né, por meio da propriedade privada, no qual, subjetivamente também, o homem se priva de si, seria isso? O capitalismo? Bom. Com efeito, olha, eu estou lendo Spinoza já. Tomou um passo aí de ler Bergson, Nietzsche já foi. Aí tô pelo Spinoza, tô pelo Bergson. Uma hora o Marx vai chegar. Uma hora a gente vai ler Marx. Quando eu ler Marx, a gente relê o Antiédipo juntos, tá bom? Mas por enquanto estamos aí. Com efeito, é a forma da propriedade privada que condiciona... Aí, pronto. Era isso mesmo. Olha só o valor que eles dão à propriedade privada para a subjetividade capitalista, né? Com efeito, é a forma da propriedade privada, vou até grifar aqui, que condiciona a conjunção dos fluxos descodificados. Tudo gira em torno dessa parada, né? Que é a tal da propriedade privada. Isso é sua axiomatização num sistema onde o fluxo dos meios de produção, como propriedades capitalistas, é reportado ao fluxo do trabalho dito livre, como propriedade dos trabalhadores. Porra, isso aqui é fundamental, né? Por isso que a gente precisa instaurar outros ensejos, outras conjunções de fluxo descodificados, mas comunitários, né? Talvez essa seja uma sacada boa aí para dessubjetivar a gente dessa história aí da propriedade privada, né? De modo que as restrições estatais sobre a matéria ou conteúdo da propriedade privada não afetam de modo algum essa forma. Show de bola! Forma da propriedade privada, né, bicho? Condiciona as condições dos fluxos codificados. Pô, isso é muito importante. Vou até destacar de outra cor. Destaquei todo esse trecho, mas essa aqui eu vou destacar de outra cor. Se eu conseguir, né? Será que eu conseguirei? Acho que eu conseguirei fazer esse outro destaque aqui de uma outra cor. Perfeito, essa ficou em vermelho. É ainda forma. Seguem eles aqui, esculhambando a propriedade privada, hein? Só fazer uns trem aqui.
Tirar umas abas que estão abertas aqui desse negócio. Tchau pra você, tchau pra você, tchau pra você. E vamos lá. Temos 4 minutinhos ainda. É ainda a forma da propriedade privada que constitui o centro das territorializações factícias do capitalismo. Caralho, velho. É isso, né? Que importância que eles atribuem aí à propriedade privada. Que loucura. Faltou isso aí, faltou isso aí. Deixa eu botar esse celular no mais silencioso aqui no vibrador. E o que aqui em cima eles colocaram nessas palavras? Eu não vi, né? Reiterações factícias. Não é fictícias, é factícias, né? Factícios. Significado. Não natural. Obtido por arte artificial, falso, que parece ser ou existir, que é só aparente. Demorou. Ainda a forma de propriedade privada que constitui o centro das territorializações factícias do capitalismo. Cara, isso é importante, né, bicho? Tem essas coisas que eles mandam bem, né? Tem uns negócios que eles mandam bem. Finalmente é ela que produz as imagens que preenchem o campo de imanência do capitalismo, ou capitalista, ou trabalhador, etc. Em outros termos, o capitalismo implica certamente a derrocada das grandes representações objetivas determinadas, que talvez, né, seja essa coisa do território, do déspota, né, da família, do grande estado, né? Eu acho, né? Que dizem das outras máquinas sociais. É claro que em proveito da produção como essência interior universal, mas nem por isso ele sai do mundo da representação, operando tão somente uma vasta conversão desse mundo ao dar-lhe a forma nova de uma representação subjetiva infinita. E aí o Foucault, a nota de rodapé 22, Foucault mostra que as ciências humanas, entre aspas, né, encontraram seu princípio na produção e se constituíram sobre o significado, né, e se constituíram sobre a falência da representação, mas que elas restauraram imediatamente um novo tipo de representação, a representação inconsciente. É verdade, né? Tá lá nas palavras e as coisas. Finalizando o nosso episódio. Caralho, que parágrafo longo, maluco. Então tem esse tripé, né? Eu acho só um comentário, né? Tem então o mito reportando a máquina territorial, a tragédia reportando a máquina despótica e a propriedade privada como âncora, né? Reportando a máquina capitalista. Eu acho que essa é a história. E aí eles vão falar isso, né? Vão comentar agora sobre a psicanálise. Parece que nos distanciamos das preocupações da psicanálise. Ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula já disse muita coisa, né? Parece, só parece. Entretanto, nunca estivemos tão próximos dela. Com efeito, como vimos anteriormente, é na interioridade do seu movimento que o capitalismo exige instituir não só uma axiomática social, mas uma aplicação dessa axiomática à família privatizada. Então aqui a gente tem essa subjetivação da propriedade privada por meio da família privatizada. Nunca a representação asseguraria sua própria conversão. Nunca a representação asseguraria sua própria conversão sem esta aplicação que a escava, que a fende e a assenta sobre si próprio. Então, o trabalho subjetivo abstrato, tal como é representado na propriedade privada, tem por correlato o desejo subjetivo abstrato, tal como é representado na família privatizada. Então, esse é o paralelo. O trabalho subjetivo abstrato, tal como é representado na propriedade privada, e é isso, né? Talvez seja isso. O desejo na sociedade, a representação do desejo na máquina territorial na máquina social territorial é o mito. Na máquina despótica é a tragédia. No capitalismo é a propriedade privada. E aqui a gente vê isso também, né? Se tanto na máquina territorial quanto na máquina despótica, está em jogo são as relações de filiação e de aliança, né? E aí primeiro a aliança, depois a filiação, depois a máquina despótica faz parecer que a filiação é primeira, né? Na máquina capitalista, a família é primeira, né? A família é primeira e privatizada, né? E aí você perde até os laços geracionais para uma coisa da família privada, pai, mãe, irmão, no máximo irmã, né? Parece um avô, avó, uns intrusos ali, uma empregada, empregado. Então, o trabalho subjetivo abstrato,
tal como é representado na propriedade privada, tem por correlato o desejo subjetivo abstrato, tal como é representado na família privatizada. Vou parar por aqui, né? Mas eu vou só ler isso aqui pra gente sossegar o facho. Como já são quase 30 minutos de episódio. A psicanálise encarrega-se desse segundo termo, assim como a economia política encarrega-se do primeiro. Daqui, da página 401, a gente continua. Pô, de verdade, esse foi divertido. Não foi fácil não, mas foi divertido. Tá sendo legal. Um forte abraço e um beijo para você. Obrigado por escutar esse programa. Te espero um dia para gravar juntos. E vamos ver se semana que vem a gente faz mais um episódio. Se eu sumir, porque eu tô de férias mesmo. Aí vai demorar 3 semaninhas, eu devo voltar. Valeu? Um beijo forte. Até mais. Um abração.